O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, certamente aqueles que vêm participando da Santa Missa diariamente já terão percebido, né, que o Apocalipse de São João tem aparecido com frequência e de fato será assim até parte do tempo do Advento, porque de fato o Apocalipse ele nos fala sim da segunda vinda de Jesus, nos fala, portanto, das coisas que deverão acontecer, mas ele é um livro que sempre serviu de consolação para os cristãos de todas as épocas, porque ele mostra claramente que no meio das perseguições, no meio de todas as injúrias que o povo de Deus tem que sofrer, no final das contas, a vitória pertence àquele que venceu. Ou seja, pertence ao Cristo e a todos aqueles que nele creem. Na leitura de hoje, tirada do capítulo 5 do livro do Apocalipse, nós temos duas figuras centrais. O livro, lacrado, com 7 selos, e que ninguém podia abrir, ninguém era considerado digno de abrir, e o cordeiro, que estava de pé como que imolado, e que é chamado também de leão, né? É interessante o cordeiro que é chamado de leão, leão de Judá, porque ele saiu vencedor. O Apocalipse ele fala através de imagens, de símbolos. Já tive a oportunidade de dizer aqui várias vezes que a literatura apocalíptica ela surgiu num período de grande perseguição, sobretudo lá no final do século III, começo do século II, antes de Cristo. Os exemplos mais antigos que nós temos estão no livro de Daniel, e eram como que linguagem cifrada, linguagem em código, para enganar a polícia do rei, que estava perseguindo os judeus, né? Naquela época não tinha ainda o cristianismo, isso é antes de Cristo. Estava perseguindo o povo de Deus, e todo aquele que fosse encontrado com um texto bíblico poderia ser condenado à morte. Então, essa literatura, no meio de tanta tortura, aqui nós temos, por exemplo, aquela cena tão dramática, né, da morte da mãe e dos 7 filhos, que foram sendo assassinados um por outro, diante dela, torturados, e no final vai ela também. Então, justamente nesse período surge a literatura apocalíptica, uma maneira de transmitir que Deus tem o controle de tudo nas mãos e, ao mesmo tempo que consolava os fiéis, enganava os seus perseguidores. E essa literatura prosseguiu por muito tempo, inclusive depois de Cristo. Então, o livro pode ter tantos significados, mas os intérpretes com frequência veem ali um pouco a chave da própria história, né? A história cujo sentido para aqueles que não creem está fechado. E ninguém é considerado digno de abrir esse livro e mostrar o sentido. Mas o cordeiro imolado, que é também o leão de Judá, o descendente de Davi, ele que saiu vencedor, ele pode romper o selo, ele pode abrir o livro. De fato, não apenas com Jesus a história se divide em 2 partes, antes de Cristo, depois de Cristo,
mas muito mais, nele nós temos o sentido último da própria história. Nele nós somos criados, nós existimos e somos, e como diria São João, tudo que existe foi feito por ele, nada do que existe foi feito sem ele. Ele era a vida, e a vida resplandece, ele era a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. E nós temos também a própria figura do Cordeiro, que estava de pé como que imolado. É o próprio Jesus. Chama atenção ainda de que no final aquela multidão cantava um cântico novo. A gente já ouviu falar tanto disso, né? Essas pessoas, elas tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado e com teu sangue adquiriste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Deles, ou seja, de nós, fizestes para Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então vocês vejam que é uma passagem, embora nem sempre fácil de interpretar, mas na medida que a gente vai passando, refletindo, nós percebemos como ela é profundamente consoladora. E de fato essa caracterização do povo de Deus como um povo sacerdotal, ela já vem do Antigo Testamento, e para nós ela se torna ainda mais clara. Jesus é o sumo sacerdote da nova e eterna aliança. E se existem aqueles que são escolhidos para presidir a Eucaristia e, portanto, para celebrar o santo sacrifício em memória do Senhor, fazer isso em memória de mim, também é verdade, e o Concílio Vaticano II resgatou muito isso, de que todo batizado participa, a seu modo, do sacerdócio de Cristo. Ou seja, realmente nós somos, enquanto cristãos, membros de um povo sacerdotal, chamados a oferecer ao Senhor a nossa própria existência, os dons da nossa própria vida e o santo sacrifício. Nós vos oferecemos, diz a oração eucarística número 1, e eles oferecem conosco este santo sacrifício. O Evangelho, ele inclusive tem lá em Jerusalém, ainda hoje, o lugar onde a tradição atribui como sendo o lugar de onde Jesus avista a cidade e chora sobre ela. Jesus, de fato, mais de uma vez previu a destruição de Jerusalém. E realmente essa destruição aconteceu por duas grandes revoltas. Nos anos 70 da nossa era, houve uma grande rebelião e ali já aconteceu uma grande derrota. Mas depois, no começo do século II, por volta do ano 120, os romanos vieram, arrasaram tudo e os judeus foram simplesmente dispersos e só puderam voltar à Terra Santa no final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1800 anos depois. Foi o maior exílio que eles experimentaram, muito mais longo do que o exílio de Babilônia. E Jesus, então, se aproxima de Jerusalém, e quando ele viu a cidade, ele começa a chorar. Jerusalém, Jerusalém, que matas teus profetas. Né? Aqui na passagem de São Lucas, é assim: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Vejam que esta ameaça, de certa maneira, ela paira também sobre tantos povos, né, aos quais a palavra de Deus é enviada. Sabem que já lá pela década de 70, surgiu um questionamento muito sério em nível de América Latina, que era o seguinte: como é que é possível que países como os nossos, não só o Brasil, mas de toda a América Latina, que fomos
evangelizados desde o começo. O Brasil, no ano 2000, completou 500 anos de evangelização, desde que foi celebrada aqui em terra de Santa Cruz a primeira missa. E passados aí 5 séculos de presença cristã e católica no Brasil e nos outros países da América Latina, ainda existe tanta violência, tanta corrupção, existe tanta miséria, tanta desigualdade social, tanta discriminação e agora, mais recentemente, inclusive, tanta agressão contra a família e todas essas coisas que poluem os noticiários regularmente. E em nível mundial já tivemos a Primeira Grande Guerra, o alerta dado por Nossa Senhora de Fátima de que era preciso que o povo rezasse e se convertesse, porque senão viria uma guerra ainda pior, e de fato a guerra ainda pior veio porque o mundo não se converteu. Recentemente o Papa Francisco consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, seguindo o pedido de Nossa Senhora de Fátima, e consagrou também a própria Rússia e a Ucrânia, e no entanto a guerra continua, e o alerta de Deus, ou os alertas de Deus, nem sempre são ouvidos. Que nós possamos hoje nos vestir de vestes de penitência e reconhecer que tantas vezes nós também não reconhecemos o tempo em que nós somos visitados e que nós não precisemos que Jesus chore a olhar para a nossa vida, a olhar para as nossas famílias, para as nossas comunidades, lamentando-se se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Que Deus nos dê essa graça de reconhecermos aquele que hoje e sempre nos pode trazer a paz.